A noite estava fria demais para Jerusalém. O vento atravessava as ruas estreitas, carregando poeira, medo e sussurros. Tochas acesas iluminavam os muros de pedra, soldados marchavam apressados, e algo estranho pairava no ar, como se a cidade inteira soubesse que aquela seria uma noite diferente. Uma noite que mudaria a história para sempre. Em algum lugar, algemas tilintavam, passos apressados ecoavam, e, no meio da confusão, um homem tentava se esconder nas sombras. Não era um desconhecido. Era um dos mais próximos, um dos mais leais. Ou, pelo menos, era isso que ele acreditava. Seu nome era Pedro. Pedro não era apenas um discípulo comum. Ele era impulsivo, intenso, o tipo que falava antes de pensar e agia antes de calcular. Foi ele quem largou os barcos para seguir Jesus. Foi ele quem andou sobre as águas. Foi ele quem declarou em voz alta: Tu és o Cristo. Entre todos, parecia o mais corajoso, o mais fiel, o mais pronto para morrer, se fosse preciso. Quando Jesus falava de perigo, Pedro batia no peito com confiança. Ele realmente acreditava que jamais falharia, jamais fugiria, jamais negaria. Só que, às vezes, a maior queda nasce do excesso de confiança. Na última ceia, enquanto o clima ficava cada vez mais pesado, Jesus disse algo estranho. Olhando diretamente para Pedro, falou com calma: Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. A frase soou absurda. Pedro quase se ofendeu. Respondeu na hora: Mesmo que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Posso morrer com o Senhor. Era sincero. Ele não estava mentindo. Ele realmente acreditava nisso. Mas coragem declarada em palavras é muito diferente da coragem testada pelo medo real. Então veio o Getsêmani. A oração angustiante. O silêncio da madrugada quebrado por passos e espadas. Judas chegando com soldados. O beijo da traição. E, de repente, o caos. Pedro ainda tentou reagir. Sacou a espada. Cortou a orelha de um homem. Queria lutar. Queria provar lealdade. Mas Jesus o impediu. E quando os soldados levaram o mestre algemado, algo dentro dele quebrou. Aquele não era o plano heróico que ele imaginava. Não havia batalha gloriosa. Só prisão. Só humilhação. Só medo. Mesmo assustado, Pedro decidiu seguir de longe, à distância. Não queria ser visto. Não queria ser associado. A coragem de antes virou cautela. Ele entrou no pátio do sumo sacerdote e se misturou com os criados ao redor de uma fogueira. O fogo estalava. A noite gelada cortava a pele. Ele estendia as mãos para se aquecer, enquanto Jesus era interrogado a poucos metros dali. Gritos, acusações, tapa no rosto, e Pedro fingindo que não conhecia nada daquilo, fingindo ser só mais um. De repente, uma criada o encara. O olhar firme. Ela reconhece o rosto dele. Você também estava com esse homem. O coração dispara. O medo sobe pela garganta. Se confirmasse, poderia ser preso também. Espancado, morto. Em segundos, todo aquele discurso de lealdade desaparece e as palavras saem quase automáticas. Não sei do que você está falando. Primeira negação. Pequena, rápida. Ele talvez tenha pensado que era só para ganhar tempo, só para se proteger. Mas cada concessão enfraquece um pouco mais. Minutos depois, outra pessoa aponta: Esse aí é um deles. Mais olhares se voltam para ele. A pressão aumenta. O medo cresce. A fogueira já não aquece. Ele sente o suor frio escorrendo e nega de novo. Mais firme, mais agressivo. Eu não sou. Segunda vez. Agora não era mais impulso. Era escolha. Ele estava tentando apagar qualquer ligação com Jesus.
tentando salvar a própria pele. O mesmo homem que prometeu morrer pelo Mestre, agora lutava desesperadamente para não ser associado a ele. Então, alguém se aproxima ainda mais. Eu vi você com ele no jardim. Seu jeito de falar entrega. Você é Galileu, não havia mais como fugir. A verdade estava cercando ele. E, tomado pelo pânico, Pedro faz o impensável. Começa a amaldiçoar. Jura com raiva: eu não conheço esse homem. Não o Senhor. Não meu mestre. Apenas esse homem, como se fosse um estranho qualquer. Terceira negação. Final. Pesada, definitiva, no exato segundo em que as palavras saem. O som corta a madrugada. Um galo canta. Alto, claro, inconfundível. O tempo parece parar. E então Jesus, mesmo machucado, vira o rosto e olha para Pedro. Não foi um olhar de ódio, não foi raiva. Foi um olhar de tristeza e amor ao mesmo tempo. Um olhar que dizia: eu te avisei, mas ainda te amo. Aquilo atravessou Pedro como uma lâmina. A ficha caiu. Cada palavra voltou como eco. Cada promessa quebrada pesou toneladas. Ele saiu correndo, não para lutar, não para se explicar, mas para chorar. E chorou amargamente. Não era um choro comum. Era desespero, culpa, vergonha, o som de alguém que percebe que falhou no momento mais importante da vida. O homem mais confiante agora estava destruído por dentro. Ele não perdeu bens, não perdeu dinheiro, perdeu algo pior: a própria imagem de quem achava que era. Mas a história não termina na falha, porque dias depois, à beira do mar, o mesmo Jesus, ressuscitado, encontra Pedro outra vez. Não para acusar, não para condenar, mas para restaurar. 3 perguntas. Você me ama? 3 respostas. 3 curas para 3 negações. Como se cada sim apagasse um não. Como se o amor fosse mais forte que o erro. Pedro caiu feio, mas levantou mais forte ainda, porque essa história não é sobre um traidor. É sobre alguém real, alguém que errou por medo, como qualquer pessoa, e mostra que falhar não é o fim é desistir. A pergunta que fica é simples e direta. Quando o medo apertar, você vai negar quem você é, ou vai permanecer firme, custe o que custar?